Rússia inicia os últimos exercícios nucleares antes da possível invasão. Na época em que o Tratado de Não Proliferação Nuclear foi concluído, na década de 60, os estoques nucleares americanos e da União Soviética somavam dezenas de milhares. A partir da década de 70, os líderes dos Estados Unidos e soviéticos negociaram uma série de acordos e iniciativas bilaterais de controle de armas que limitaram e, mais tarde, ajudaram a reduzir o tamanho de seus arsenais nucleares. Hoje, os Estados Unidos implantam 1.357 e a Rússia 1.456 ogivas estratégicas em várias centenas de bombardeiros e mísseis e estão modernizando seus sistemas de entrega nuclear. As ogivas são contadas usando as disposições do novo contrato START, que foi prorrogado por 5 anos em janeiro de 2021. Tanto a Rússia quanto a China também possuem um número menor de ogivas nucleares não estratégicas, também conhecidas como táticas, que não estão sujeitas a nenhum limite do tratado. Cerca de 1.458 ogivas estratégicas implantadas em 527 mísseis balísticos intercontinentais, mísseis balísticos lançados por submarinos e bombardeiros estratégicos, algo de 3 para 1. A Federação de Cientistas Americanos estima que o estoque militar da Rússia na atualidade consiste em aproximadamente 4.497 ogivas nucleares, com 1.760 ogivas na reserva, aguardando desmantelamento. Uma força absoluta que remete medo, suspeita e muita, mas muita conversa e negociações para a paz. Os países da Europa Oriental estão se preparando para potencialmente centenas de milhares de pessoas fugirem da Ucrânia no caso de um intenso conflito com a Rússia, que está caminhando para o desfecho, com algumas cidades polonesas já listando vagas disponíveis e a Romênia considerando campos de atendimento, um êxodo nas proporções da Grande Segunda Guerra. As memórias da cortina de ferro e da influência soviética ainda estão muito vivas no flanco leste da União Europeia, onde as pessoas desconfiam de qualquer instabilidade que possa atingir suas economias e desencadear uma onda de imigração vista pela última vez na década de 90, durante a dissolução da ex-Iugoslávia. Alguns ataques de artilharia soaram em Donbas nos últimos dias, com a Rússia culpando a vizinha, esta culpando os russos de ataque de falsa bandeira. Em 19 de fevereiro, as autoridades de Donetsk prenderam um agente ucraniano envolvido na explosão do carro do líder da oposição aos ucranianos, Denis Sinenkov. O agente falou sobre os planos de Kiev de ocupar a região pela guerra. Os efeitos desse descontrole diplomático já estão chegando aos bolsos dos europeus. Na França, por exemplo, o botijão de gás subiu de 32 euros para 40 euros. A Rússia é a maior fornecedora de gás natural para a Europa, que depende quase 40% de suas necessidades de gás natural, seguida da Noruega, que fornece cerca de 22% das necessidades de gás da Europa. Posteriormente vem a Argélia e Azerbaijão, que fornecem menos de 20% a 10%, respectivamente. Essas duas últimas já fazem parte da agenda estratégica americana em aumentar a produção por meio de contratos americanos e europeus, bem como o norte da África. Assim surgem alternativas contra o gás russo, que também poderá ser ofertado do Oriente Médio. Como as tensões estão cada vez mais crescentes, Ucrânia se rearmando com novas mobilizações de armas da OTAN. Militares americanos se instalando na Polônia após quase 5.000 soldados da 82ª Divisão Aerotransportada aterrissar na quinta-feira, 17 de fevereiro, segundo autoridades do Pentágono, como segurança ao aliado em apuros no leste e também uma força importante com experiência em operações de evacuação e resgate. No caso, a intenção seria evacuar americanos e outros aliados, se a Rússia optar pelo pior. Com isso, Putin iniciou o que muitos chamam de últimos exercícios militares para a guerra. As forças nucleares estratégicas da Rússia realizaram exercícios supervisionados pelo presidente Vladimir Putin no sábado, 19 de fevereiro, em meio aos últimos temores ocidentais de guerra aumentando. A Casa Branca afirmou que a equipe de segurança nacional do presidente Biden alertou o executivo sobre a autorização de avanço russo a qualquer momento.
A Rússia ordenou reforço militar enquanto exige que a OTAN impeça a Ucrânia de se juntar à aliança, mas diz que as advertências ocidentais de que planeja invadir são histéricas e perigosas. Moscou diz que está recuando, mas Washington e aliados dizem que o acúmulo está aumentando. Durante os exercícios nucleares, os novos e bem-sucedidos mísseis hipersônicos Kinzhal e mísseis cruzeiros marítimos foram testados durante os exercícios das forças nucleares. Putin observou as atividades de um centro de situação não divulgado, junto com o líder e amigo bielorrusso Alexander Lukashenko. Os exercícios nucleares seguem manobras das Forças Armadas da Rússia nos últimos 4 meses, que incluíram um aumento de tropas, estimadas pelo Ocidente em 150 mil militares ou mais, ao norte, leste e sul da região. Mas conforme as análises de especialistas, este número está muito abaixo da realidade. A Rússia já tem capacidade em terra para 2 a 3 exércitos nos arredores da vizinha, incluindo frotas navais bem posicionadas no Mar Negro. Já há relatos das frotas navais russas pressionando as rotas de navegação, principalmente da Ucrânia, possível prelúdio para um bloqueio próximo. Os exercícios navais russos estavam programados para terminar no Mar Negro no domingo 20 de fevereiro. Algumas empresas temem que os navios possam ficar e tentar bloquear os portos ucranianos, cujos comércios exportam 60% de seus produtos, que passam pelo Bósforo e para o Mediterrâneo. O Mar Negro não sentiu apenas as manobras russas. A Força Estratégica Nuclear Russa manobrou 2 bombardeiros, um MiG-31K e um Tu-22M3, sobre o Mediterrâneo em outra demonstração de força. O MiG-31K é implantado com os novos mísseis balísticos lançados do ar Kinzhal, de alta velocidade que pesa 1 tonelada, com capacidade de transportar ogivas convencionais ou nucleares. Uma força estratégica que a OTAN e os Estados Unidos ainda não possuem meios de defesa para conter este equipamento, caso seja lançado. Acredita-se que a Rússia possua cerca de 20 MiG-31K compatíveis com Kinzhal, um míssil hipersônico incrível com alcance de 2.000 km e pode atacar as tropas e defesas ucranianas sem entrar no país. Novos helicópteros e um grupo de combate de blindados, veículos blindados e equipamentos de apoio foram transferidos para locais perto da fronteira, de acordo com a Maxar Technologies, com sede nos Estados Unidos, que acompanha os desenvolvimentos com imagens de satélite. Analistas de Moscou disseram que os exercícios de sábado visavam enviar uma mensagem para levar a sério as exigências da Rússia, segundo o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Ignorar os direitos legítimos da Rússia nesta área afeta negativamente a estabilidade, não apenas no continente europeu, mas também no mundo. Um funcionário da OTAN disse que a aliança transferiu seus funcionários de Kiev para a cidade ocidental de Lviv e para Bruxelas por razões de segurança. Estados Unidos e outros países também os acompanharam. Já surgem outras manobras divulgadas pelo Daily Mail de blindados russos pintados com a letra Z e enormes comboios se movendo em direção à fronteira. Suspeita-se que as marcas tenham sido alocadas para funções específicas em meio às crescentes tensões sobre uma invasão iminente, com imagens mostrando as letras pulverizadas em tanques, armas autopropulsadas, caminhões de combustível e veículos de abastecimento. Todos os equipamentos marcados com Z foram vistos perto de Kursk e na região de Shebekino, em Belgorod, na extrema fronteira com a vizinha. Cerca de 200 veículos militares foram vistos na fronteira, pois as marcações em Z foram aplicadas às pressas. São medidas que sugerem tarefas e planos específicos para um certo grupo de cavalaria. Depois que Kiev e Moscou trocaram acusações sobre novos bombardeios perto da fronteira, a França e a Alemanha pediram que todos ou alguns de seus cidadãos na Ucrânia saíssem. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin disse que as forças russas estão começando a desenrolar e se aproximar da fronteira, enquanto bases militares americanas e da OTAN já se abrigam na Polônia e na região. Os ministros das Relações Exteriores do G7 pediram à Rússia que encontre o caminho da diplomacia. De acordo com essas altas autoridades, como primeiro passo, espera-se que a Rússia implemente a anunciada redução de suas atividades militares ao longo das fronteiras. De fato, não foi observado nenhuma evidência dessa redução.
O canal Área Militar já possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições e monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix, canal-área-militar-off@gmail.com. Внимание, расчет. Получен приказ первый на пусковые установки. Второй. Проконтролировать состояние пусковых установок, доложить. Приказ на пусковых установок доведен, все боеготовы, задержек к пуску нет. Приготовиться к совместным действиям. Внимание, расчет. Пуск. Есть пуск.